Política em Off começando agora com um assunto que tá dando o que falar. Trump versus Papa. Esse é o conflito da vez do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Jefferson, que história é essa? Trump respondendo o Papa levando o tom aí em relação a Trump. Hoje disse que o mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos aí, fazendo clara referência ao Donald Trump. E isso não é de agora, né? E você tem aí algumas informações para explicar para a gente como começou isso. Tem foto do Trump como se fosse Jesus. E aí os iranianos fizeram um vídeo trazendo Jesus que pega o Trump e joga ele lá nos infernos. Rapaz, que confusão é essa, Jefferson? Trump versus Papa. Nós mergulhados na política brasileira, mas tem que dar uma pausa porque o mundo tá surreal, né, Israel? Demais. Só um ponto antes de eu entrar nessa linha do tempo, mas você falou o que a inteligência artificial faz hoje, né? Porque aí no instantinho você faz o deboche, as imagens em deboche, exagero, no instante sai ou as animações e a coisa vai viralizando, né? A gente tem troca de farpas, discursos indiretas, diretas, enfim, e a gente tem a parte da inteligência artificial entrando com essas imagens completamente, no caso do Trump, como Jesus, uma imagem que ele mesmo publicou, então aí é mais alucinada ainda, né? Vou já colocar no palco, aqui na tela, para que a gente possa ver. É um círculo tão grande que eu tô começando a trocar as bolas e chamando de palco. Mas veja só, aliás... Essa é do Irã. Essa é do Irã. Deixa eu colocar primeiro a do Trump, tá? A do Trump é essa daqui. Veja só, o presidente da maior nação do mundo faz uma publicação na sua conta oficial de redes sociais, como se fosse Jesus ali curando uma pessoa, né? E as pessoas admirando, e os anjos por cima, a bandeira dos Estados Unidos, a águia ali. É toda uma simbologia, até a Estátua da Liberdade tá ali ao fundo. Cara, que viagem, Jefferson. Que viagem. E por que Trump fez essa imagem? Vamos explicar para as pessoas agora. Por que Trump fez essa imagem? Eu ficaria um bom tempo falando dessa imagem, porque eu tirei uns momentos para olhar toda a composição de fundo dessa imagem, porque ela é muito alucinada. E ela dá o tom, como você falou, conta oficial do presidente. Ela dá o tom não acho exagero dizer, da insanidade que chegou. A publicação dessa imagem, até então, ela tinha sido o ápice da tensão. A gente tem aí críticas do Papa vindo pontuais desde o ano passado. Ele vem fazendo algumas críticas a conflitos, mas no último fim de semana foi onde começou essa tensão que a gente está vendo até hoje. Dia 10, o Papa falou que Deus não abençoa conflitos. Ele dizia que quem é um discípulo, um seguidor de Cristo, não está do lado daqueles que empunhavam a espada e agora lançam bombas. No dia seguinte, sábado 11, o Papa pede para os líderes mundiais tentarem acabar com essa loucura de guerra. E dia seguinte, 12, ele disse que estava próximo do amado povo libanês, que também está sofrendo ali com isso, e pedia um cessar-fogo definitivo no Oriente Médio. Então, a gente tem 3 dias aí em sequência, sexta, sábado, domingo, de declarações
do Papa fazendo referência, para bom entendedor, né, um pingo é letra, fazendo referência a toda a tensão ali no Oriente Médio. Israel e os Estados Unidos é que estão à frente desse ataque, desse conflito com o Irã, e que está sobrando para todo mundo ali, né? Ótimo. Aí no domingo, o Trump, que tem uma rede social, né, a Truth Social, que é a rede dele, ele chama o Papa de fraco. Um Papa fraco. Detalhe, Jefferson, antes de você continuar, o Papa fraco, a gente tem que lembrar que é um Papa norte-americano, né? O primeiro Papa americano, e tem essa conjuntura toda aí de ataques, de farpas, e que chega até esse momento que você está contando aí, do presidente dos Estados Unidos está chamando publicamente o Papa, maior líder da Igreja Católica, de fraco. Pode continuar. Papa que ainda não completou 1 ano de pontificado. Só vai acontecer em maio. Então o Papa ainda não tem 1 ano de pontificado, enfim. Mas vamos lá. Trump diz que eu não quero um Papa que ache que tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Não quero um Papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela. E eu não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos. Continua. Leão deveria se recompor como Papa, usar o bom senso, parar de agradar a esquerda radical e focar em ser um grande Papa e não um político. Isso está prejudicando muito ele e, muito importante, está prejudicando a Igreja Católica. E, dito isso, ele vai lá e posta essa imagem que você colocou aí. Uma imagem que não durou muito tempo, ele começou a receber uma enxurrada de críticas, e aí ele vai lá e deleta a imagem. No dia seguinte, na segunda-feira, o Papa sobe o tom, aí eu não vou passar toda a mensagem dele, mas o Papa diz que ele não tinha medo do governo Trump. Rapaz. Deixa eu perguntar, o Vaticano tem um exército, tem? Não tem um exército, tem uma guarda, né, mas é ali proforme só para fazer a segurança do Papa e do... Tem um ponto que eu não citei, que uma fala do Trump depois, ele disse que o Robert Prevost, né, o Leão XIV, deveria agradecer a ele, Trump, por ter sido eleito Papa, porque na visão do Trump, a igreja, os cardeais, só elegeram um norte-americano porque esperavam, né, agradar o Trump, ter um melhor diálogo. Então, assim, a gente vê um caso do Trump, megalomania, egocentrismo e uma vaidade além da conta. Eu vou ficar em alguns pontos, não estou falando nem de lado político, eu estou falando de um diagnóstico pessoal, né? Sim. Eu não quero um Papa que fale mal do presidente dos Estados Unidos. Então, tipo assim... A gente vê, né, Jefferson, uma escalada aí nos últimos meses, né, de atitudes insanas do presidente norte-americano, né? Seja por meio de ações, seja por meio de ameaças, de coisas que ele sinaliza que vai fazer, mas que não faz. Mais uma vez, a gente não está nem falando da questão política, de que forma ele está governando os Estados Unidos, de que forma ele se posiciona, mas são realmente os pontos que levam ao questionamento da própria sanidade do presidente dos Estados Unidos. Se a gente para olhar friamente, faz uma análise fria, vê esse histórico de declarações,
das atitudes, e até mesmo como essa montagem aí, porque não é a primeira montagem. Ele, lá na época da eleição do conclave para eleger o Papa, ele publicou uma montagem dele vestido como Papa. Sim, exatamente. Então, assim, já é tradição dele fazer umas montagens, umas coisas com inteligência artificial para corroborar delírios. Para mim são delírios. Até eu não sei se a gente tem espectadores aqui nossos que são admiradores dele, mas se a gente fizer uma avaliação muito fria de 2026, vamos pegar do dia 1º de janeiro e vir até agora, a gente tem um presidente com um comportamento de causar tensão a todo momento. Ele tirou o presidente da Venezuela, o Maduro, e aqui eu não estou vindo defender o Maduro, nós sabemos os absurdos do regime venezuelano, mas também não foi, ele não resolveu a questão, ele tirou o Maduro e manteve o regime lá. Ele queria, na verdade, era acesso ao petróleo. Ele ameaçou já Cuba recentemente, falou que Cuba agora é a próxima, disse que ia tomar a Groenlândia. Exato. E aí ele ameaça, né? Ele fala assim, não, quem não tiver comigo eu vou taxar, eu vou fazer isso. É um comportamento de tensão constante. Sim. Então, a gente fica imaginando, ele está indo para o meio do mandato, né? E isso, num momento assim, decisivo para o resto do mandato dele, porque a gente tem eleições nos Estados Unidos de meio de mandato agora, né? Então, o Congresso vai ser renovado. Pode ser que o resultado deixe os 2 últimos anos dele como presidente muito engessados, né? Ele pode perder toda a maioria dele no Congresso, e isso pode engessar qualquer tipo de ação que ele queira tomar. Não que ele respeite o Congresso. Era isso que eu ia te colocar. Você acredita que uma maioria democrata saindo agora frearia ele de alguma forma? Não frearia, mas a possibilidade de sanções aumenta, né? Ultimamente foi debatido aí, foi levantado uma possibilidade de se invocar aí um dispositivo na Constituição norte-americana que poderia afastar o presidente Donald Trump por questões de faculdades mentais, né? De se ter aí uma possibilidade dele não estar mais nas suas faculdades mentais perfeitas para tomar decisões importantes para o país e para o mundo, né? Então, assim, se ele perde a maioria no Congresso, ações como essas, elas tendem a ganhar força, né? A gente espera que ele tenha internamente um pouquinho mais de dificuldades, ou pelo menos barreiras, né? Porque a impressão que nós temos, claramente, ele está livre, ele está agindo livremente. E ele não quer resolver problemas de outros países, né? Ele quer libertar o povo da Venezuela, ele quer libertar o povo do Irã. Não, ele quer facilidades a riquezas que esses países têm e que ele está de olho. Isso. Agora, Jefferson, fica a pergunta, com que finalidade? Veja, Donald Trump, ele foi eleito, não conseguiu reeleição quando tentou, retornou 4 anos depois. A Constituição americana, ela não permite que um presidente tenha 3 mandatos, em hipótese alguma. Então, mesmo que não seja uma reeleição agora, Trump não pode concorrer daqui a 2 anos ao novo mandato. Então, quais seriam, né, as motivações de Trump para, na teoria, né, o que muitos falam, na teoria, ele está buscando essas riquezas, buscando tanto controle sobre os insumos valiosos de outros países. Qual seria, Jefferson, a motivação de Trump para fazer tudo isso?
já que ele tem 2 anos de mandato só, o que a gente imaginaria que seria muito melhor ele olhar para dentro, né? Tentar resolver o máximo de problemas possíveis dos Estados Unidos, mas não parece que é isso que está acontecendo. Ele está olhando muito para fora, tentando aí colocar o dedo dele em cada canto do mundo. Com algumas riquezas de outros países que ele tem acesso, por exemplo, o petróleo da Venezuela, entrando nos Estados Unidos, ele resolve questões, ele mostra serviço internamente. Verdade. Então, as tarifas, né, que ele saiu impondo aí a diversos países de forma aleatória, às vezes indiscriminada, é uma forma também de trazer receita, aumentar questões internas. Sim. E a gente enxerga muito, eu falei de vaidade, é alguém, ele não engole o fato de não ter levado o Prêmio Nobel da Paz ano passado, né? Sim, até hoje se fala muito nisso. Né? É uma frustração que ele chora à noite por isso. Eu entraria na questão da vaidade, do ego de alguém que quer escrever seu nome na história. Então ele quer provar e mostrar para os outros que ele é capaz de resolver os problemas todos do mundo. Sim. Até mesmo aquilo que talvez não seja um problema. Por exemplo, a Groenlândia, ele simplesmente, eu quero a Groenlândia para mim. Né? Ele chegou a falar do Canadá também. Falou do Canadá, falou do dos México. Primeiros assuntos. Ele queria anexar o Canadá, ele queria que o Canadá viesse. Assim, eu acho que a gente tem o espírito da megalomania, do Make America Great Again, na visão de um imperialismo. Um imperialismo. Eu domino o mundo, eu dou as cartas no mundo, entre outras coisas, porque a gente tem visto um crescimento e um domínio muito grande da China. Haviam previsões que a China passaria os Estados Unidos em X intervalo de anos. Isso. E o Trump vem com ele é uma figura e vem com um discurso nacionalista de manter esse império norte-americano ditando as regras do mundo. Eu vejo muito por esse lado. E, lógico, vou repetir, com os toques de megalomania, de vaidade, que eu acho que isso é evidente na personalidade, na figura dele. Não, você foi perfeito. Em relação à China, por exemplo, as notícias são de que a China, inclusive, fez conseguiu subir o PIB dela no primeiro trimestre de 2026 acima do esperado. Então a gente vê realmente a China nadando abraçadas aí para num futuro, talvez em médio e longo prazo, ultrapassar aí os Estados Unidos, né, se tornar a maior economia mundial. Olha, eu vejo o seguinte, o Trump já falou, né, que poderia tentar a mudança na Constituição para tentar um terceiro mandato. Ele já falou isso lá atrás. E como você falou, ele conseguindo pôr a mão nas riquezas de outros países, resolvendo problemas internos dos Estados Unidos com essas riquezas que vêm de fora, talvez ele pense justamente em ter ter essa bagagem, né, ter esse resultado de governo, pensando em fazer com que isso pese no momento em que ele tentar algum tipo de mudança na Constituição. Agora, para isso ele precisa também, ele precisa ter a maioria do Congresso. Então, essa eleição de agora também é muito importante para ele. O que me espanta muito é que me parece que ele não está olhando muito para essa eleição de meio do ano. Né? Eu não vejo uma preocupação de meio do mandato. Desde que o ano começou, ele está jogando dados com o mundo. Isso, exatamente. Né? Então, nós estamos no 4º mês de 2026 e ele já fez... Eu poderia dizer, ele já fez tudo que tinha direito, mas não, ele ainda tem... Mas ele já causou muita instabilidade.
que, em certo aspecto, o que ele faz no Irã, por mais que a gente, novamente, nós não estamos aqui para defender o regime da teocracia iraniana, mas ele vai lá e causa todo esse rebuliço que tem consequências para a economia global. Nós estamos vendo aí a questão do petróleo, que lá na ponta vem atingir aqui o Brasil. Sim. Então, existem ações dele que elas vão... a onda que vem e ela vai atingindo e mexe com a economia global. Então, não é simplesmente o governo americano fazendo uma ação lá. Não. A gente que está aqui longe, quieto na nossa, a gente sofre o impacto disso. Totalmente. E aí, você falou em Irã, Jefferson, aí continuando o assunto que a gente começa a falar do Trump, e aí a gente começa a lembrar de outros pontos. Falando em Irã, aí hoje a embaixada do Irã no Tajiquistão, se alguém conhecia esse país antes de eu falar o nome dele, por favor, deixe aqui, porque eu não conhecia o Tajiquistão, mas existe o Tajiquistão, existe a embaixada do Irã no Tajiquistão, e a embaixada do Irã no Tajiquistão fez o vídeo do dia que está também aí reverberando. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, que é um contra-ataque aí à imagem do que o Trump fez, né? Trump, que se coloca como... Ele disse que era um médico curando, ele fez essa justificativa, a Casa Branca colocou, mas os trajes ali são trajes associados à iconografia que a igreja tem de Jesus. Eu acho que médico não usa então, esse tipo de vestimenta, esse não. é o ponto. E aí a gente tem a ação e vem a reação. Vamos ver aqui o vídeo, a reação aí publicada pelo Irã, também utilizando aí a inteligência artificial, né? Reckoning has come. What is this? Cara, Jesus chega a dar um socão no Trump. Ainda tem isso, né? Figura de... Lembrando que o Irã não tem maioria católica, o Irã não é um país católico, então... Mas quem é um pouquinho mais... Nossos espectadores que não são tão jovens vão se lembrar que a gente tinha um programa de besterol, de humor na Globo, Caceta e Planeta. Sim. Que pegava coisas da realidade do noticiário e eles tinham as paródias, faziam uns absurdos em cima daquilo e tal. Algumas coisas dessas seriam dignas de um programa desses, de humor Totalmente escrachado, de humor, às vezes, até exagerado, sem muita noção. Só que a gente está falando de uma conta oficial de um presidente dos Estados Unidos. Então, assim, que ponto que a gente chegou, né? Exatamente. E aí, vamos só amarrar um pouquinho o raciocínio, porque a gente teve uma notícia, ainda está em desdobramento essa notícia, de que a casa do irmão do Papa Leão, lá nos Estados Unidos, que é o John Prevost, foi relatado lá uma ameaça de bomba na casa dele. Veja a que ponto a gente chegou, né? Fica na região de Chicago. Houve buscas feitas pela polícia, não foi encontrado nenhum explosivo, nem nenhum material perigoso e tudo, mas houve um registro de uma ameaça, enfim. A gente pode colocar um alarme falso, não sei o quê, a gente pode ter... Mas só de ter acontecido, ter o relato de uma ameaça, você ter o deslocamento da polícia para checar, nós estamos vendo um escalonamento. Sim. Porque figuras como do presidente Trump, que fazem declarações, dão sinalizações, às vezes de uma forma um tanto quanto irresponsável nas redes sociais, e às vezes estão fazendo isso
no campo do debate de ideia ali, é um papa fraco, é um papa que tem que me respeitar, aquela coisa que quem está por trás de um computador ou de um celular é muito fácil. Exato. Só que você tem poder de influenciar pessoas. E dentre Totalmente. as pessoas que te seguem, entre os seus seguidores, você, de repente, tem aqueles que vão querer levar as últimas consequências. Então, aí a gente cai no campo da responsabilidade, porque algumas declarações dele são completamente irresponsáveis, né? Então, aí você vai escalando e vai saindo de uma simples troca de farpas para possíveis ameaças reais, né? Então, e para concluir meu raciocínio, não é um bom negócio, historicamente, embora a gente, como eu falei há pouco, o Leão não tem nem um ano ainda de pontificado, então não dá nem para a gente dizer que tipo de papa ele é, ainda não houve, mas enfim, historicamente, desde João Paulo II, os papas têm uma força muito grande, eles não têm exército, mas o poder de mobilização através da fala deles é muito forte. Sim. Então eu não considero um bom negócio para o Trump tentar uma guerra, nem que seja de palavras, com o Papa. Isso não pega bem nem entre os seus próprios apoiadores. Eu cheguei a ver no Brasil alguns políticos que são simpatizantes do presidente norte-americano e que foram para as redes sociais condenar essas atitudes recentes dele. Então, não é um bom negócio e, infelizmente, eu concluo a minha fala colocando que acho que ainda tem muita água para rolar de tensão mundial aí. Eu imagino, a lista do que ele quer fazer no mundo ainda tá longe de acabar. Não, total. E a gente vai estar trazendo aí esses pontos também, né? A gente debate aqui a política em off, não só do Brasil, mas também do mundo. Você falou em uma escalada, a escalada realmente está acontecendo. E se a gente retomar ali o primeiro mandato do Trump, essa escalada foi até o último dia dele no poder, né? Que foi Sim. Quando houve a invasão lá. E teve até mortos naquele episódio. Então, é um cenário que realmente preocupa pela escalada, porque a gente vê que as coisas realmente estão avançando, né? Seja com o Papa, seja com outros líderes mundiais, e a gente não sabe até onde o Trump tem não é nem a coragem, mas a capacidade de ir, né? E quais são os rebatimentos que isso vai ter, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Então a gente... Vamos registrar um ponto aqui. Quando houve o ataque ao Irã, que começou tudo, na primeira declaração dele, ele disse que era algo relativamente rápido, em tantas semanas está resolvido, e não está resolvendo. Não está resolvendo, e hoje mesmo fui abastecer o carro e estava lá, gasolina 7,50. Então você vê que não resolveu e atingiu o mundo todo de forma indireta, né? Ainda dá para a gente conversar mais sobre esse assunto, trazer mais especialistas na questão internacional para debater com a gente. Vamos sim. Mas nesse momento, olho nesse desenrolar aí, não é só uma tensão presidente dos Estados Unidos, Papa, tem muita coisa tensionada aí nessa história. É isso. Pessoal, você que está aí nos assistindo, já deixa aqui no comentário o que é que você acha dessa atitude do presidente Donald Trump de ter primeiro trocado farpas aí com o Papa. O que é que você acha das respostas mais duras do Papa? O que é que você acha dessa imagem que o Trump colocou na sua própria rede social oficial, vestido de Jesus curando uma pessoa? Deixa aqui o teu comentário que a gente quer ouvir a tua opinião. Você acha que o presidente dos Estados Unidos está nas suas melhores aí faculdades mentais? Deixa aqui que a gente quer saber o que é que você pensa sobre esse assunto também. Jefferson, muito obrigado, tá? A gente vai ficando por aqui no Política em Off. Não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa de curtir esse vídeo. É muito importante
para esse projeto que é meu, que é do Jefferson e que é seu também, para que a gente possa tá trazendo aí diariamente notícias e bastidores da política. Vamos lá. Jefferson, obrigado, tá? Até mais. Valeu, Até mais, até a pessoal. próxima.